pela informação. Então, cuidado, você que vai pegar a Serra de Teresópolis. Sem papas na língua, com o professor Dionísio da Silva. Procure o Dicionário de Futebolês, o novo livro de José Arnaldo Guimarães, da editora Almedina. De gol de placa a rebaixamento. Você saberá tudo. Tenho nem roupa para esse encontro. Estamos com ele, o professor, para chamar de nosso, Dionísio da Silva. Professor, que honra, bom dia. Bom dia, Vinícius Dónola, bom dia, Ágata querida. Bom dia. E bom dia, ouvintes. Bom dia, professor. Vamos direto ao ponto, o senhor que nos traz a origem das palavras e expressões, sempre conectado com os fatos do Brasil e do mundo. Professor, as palavras pauta e circuncisão. Qual é a origem delas, professor? Pois é, duas coisas, Vinícius. Primeiro que a circuncisão já foi pauta de grandes discussões no primeiro século da nossa era, porque o cristianismo veio do judaísmo e por volta do ano 50, São Pedro e São Paulo travaram uma grande discussão e aboliram no cristianismo a prática da circuncisão, que consiste, como a palavra deixava bem claro em latim, circuncisum, cortar ao redor. Tomava-se, como se toma ainda nos povos do Oriente Médio, os que estão em guerra civil atualmente ou em outras guerras no Oriente Médio, são povos que adotaram a circuncisão, nós não, né? Consiste em retirar a pele que cobre o prepúcio do pênis. E há várias justificativas, Vinícius, religiosas, culturais, mas o fato é que consiste nisso e para o cristianismo foi abolido. O étimo da palavra tesoura no inglês, você vai ver que está lá o cortar. Circuncisão quer dizer cortar ao redor da glande, como se chama a cabeça do pênis. Eu estou escrevendo um dicionário dos palavrões faz algum tempo, e o povo brasileiro cria tantos que eu estou com dificuldade de lançar esse livro. Tem que ser lançado desatualizado. Professor. Muda muito. Eu não tenho lugar de fala, tá, para essa explicação, então, Dônula. Na circuncisão, não tô com lugar de fala, professor. Ágata, o tema é de domínio conexo, porque uma das lutas das mulheres na Europa em favor das mulheres em vários lugares do mundo que ainda são submetidas a uma mutilação, sim, não é? Na África, no clitóris. E esses assuntos, como os da sexualidade, são assim evitados, porque a gente tem que encontrar uma linguagem que não seja ofensiva, que não seja vulgar. Então, o que acontece? Quando esses assuntos entram em pauta, a nossa próxima palavra, o que acontece é que se trata do sexo ou como doença, ou vem um sexólogo, uma sexóloga, e não se trata das palavras que um dia designaram os órgãos sexuais e que não eram palavrões. Por que vagina é vagina? Porque vagina, em latim, é bainha. Quando se falava da bainha, da espada do soldado romano, a palavra era a mesma para a vagina. Foi a mesma. A nossa palavra veio dali para designar este órgão sexual da mulher, que tem no Brasil cerca de 180 designações populares. Nossa, tá aí, Zé, nós não temos lugar de fala nesse assunto. Pois é. Não, Mas vamos à a palavra. vagina tem muitas variações, a passarinha, cada um chama de um jeito. O professor falou, são 180, né, professor? E, professor? Perereca é a mais usada, não é, Ágata? Nos textos que aparecem aí, as fontes que eu estou consultando dizem que perereca é muito usado, daí é reduzida na linguagem popular. Enfim, o Jorge Amado, por exemplo, usou muito chibiu e causou um escândalo nos primeiros romances dele com essa designação. Professor, a palavra pauta, de onde vem? Qual a origem da palavra pauta? Olha, ainda bem que o Vinícius nos traz de volta a pauta, porque a pauta a pauta vai de circuncisão, porque os povos hoje, as nações atualmente em guerra no Oriente Médio, praticam a circuncisão, né? Olha, a pauta, Vinícius,
Eu queria antes fazer uma pergunta para a Agatha. Agatha, você entende algum bilhete que o Vinícius escreve na sua caligrafia ou que o Zé aí do lado escreve também? A letra dele é legível, professor. É bonitinha, vai. É, bonitinha é forte. Mas por quê? Acabou com a minha letra. Não. Porque é o seguinte, Agatha, eu aprendi, na minha geração, houve aulas de caligrafia e cadernos com pauta. Uma palavra que veio do latim pacta, de pactum. Depois se colocou esse U aí para efeitos de facilitar a pronúncia, como aconteceu, como a gente diz, a justiça civil, a justiça civil. Mas daí tem audível, bebível, potável e, pela influência dessa terminação, ficou cível. E no caso da pauta, era um caderno com 5 linhas, igual uma pauta musical. E tinha um limite para a letra descer, né? Por exemplo, um G, um Q, aquelas que descem, ou aquelas que sobem, o L, o M. E então você aprendia caligrafia, que em grego quer dizer escrita bonita. Os objetivos eram 2 ao alfabetizar os alunos. Deixar uma escrita bonita e legível. Eu aprendi direitinho, mas na universidade, se não escrevesse como os médicos, eu perderia a aula do professor, porque não havia aqueles recursos ainda tão disponíveis hoje de você, por exemplo, gravar e até filmar o professor. Bom, professor, a nossa época, minha e do Dônula, que é a mesma, na nossa época tinha caderno de caligrafia. Na do Zé, já não tinha, entendeu, professor? Já era cada um com a sua letra. Teve não, Zé? Caderno de pauta, não? Eu já tive, mas eu nunca usei. Então tá explicado. Professor, tá explicado, porque ele só escreve pra gente pelo WhatsApp. A gente não consegue ler o que ele escreve, é isso. Minha letra virtual é bonita. Ô, professor... Olha, vai, fala. Perdão, Agatha, por favor, jamais vou interromper uma mulher, não está no meu código. Não, ia só falar que o caderno de caligrafia, o caderno de pauta, hoje em dia, acho que foi abolido já das escolas, né? Sim, e faltou dizer, Agatha, que para a gente entender bem por que a gente chama isso de pauta. Porque a raiz remota é pangere, que é espetar, fixar. Então, quando você põe um assunto, esse outro sentido da pauta, que tomou, por exemplo, para o jornalismo, você está espetando o assunto, você está fixando para não se esquecer desse assunto e para seguir esse rumo, que é o que nós estamos tentando fazer aqui com a tua orientação ontem. Me deu um puxão de orelhas, hein, Agatha? Como é que é, professor? A pauta veio ou não veio? Foi nada, professor. Foi nada puxão de orelha. Aqui a gente é família. Professor, o que eu vou te pedir agora, já que a gente está em casa, família, eu estourei o horário, você sabe, né? Então vamos guardar a expressão para a semana que vem. A gente traz, além dessa expressão, outras palavras também? Claro, claro. E eu termino, Agatha, mas eu sempre estou obediente a essa Bedel, viu? Claro. Nós obedecemos. Aqui é um matriarcado nesse programa. Eu queria terminar dizendo assim, que essa palavra pauta, de que demos a origem aqui, ela está todos os dias. Você fala pauta das exportações, pauta disso, pauta daquilo, pauta de reunião, mas a origem, o berço da palavra foi esse, espetar ali uma coisa para você não esquecer, marcar como nós fazemos agora. Muito obrigado, Agatha, um beijo para ti, um abraço aí para o Zé e para o Vinícius, aos ouvintes, naturalmente, e até de repente. Um beijo, professor. Até de repente. Tchau, professor.